Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou trazer uma receitinha que aqui o pessoal gosta muito. E sempre que eu faço alguma coisa que eles gostam, que a minha família gosta, eu gosto de trazer para vocês. Então aqui, assim, todo aniversário, um pede uma sobremesa. Eles não pedem mais para fazer bolo, né? Então cada um pede uma sobremesa e eu faço o doce que eles mais gostam, né? Então, foi aniversário da minha filha e ela pediu sonho, para fazer sonho com recheio de Nutella e de doce de leite. Então, eu vou ensinar a massa para vocês e o jeitinho que eu faço. Essa massa é muito boa, pessoal. Dá para fazer também os donuts também, que é a mesma massa para mim, aqueles donuts, né? E eu acho que fica até mais gostosa com essa massa aqui. E depois eu vou mostrar para vocês como que eu corto direitinho, como que eu faço os sonhos e fritar, a maneira de fritar para ele não ficar cru por dentro, tá bom? Então, pessoal, aqui eu tenho, eles falaram uma pitada de sal, eu coloquei uma colherzinha de chá para ficar mais fácil para vocês saberem mais ou menos a quantidade, tá? Aqui eu tenho 50 gramas de fermento fresco, biológico, né? Aqui são 3 ovos. Aqui é 1,5 xícaras de leite. Eu deixei ele morninho, eu coloquei no micro-ondas um minutinho para deixar ele morninho, tá? Eu tenho 150 gramas de margarina, pode usar manteiga se você quiser, tá bom? E 1 xícara de açúcar, tá bom, pessoal? Então, pessoal, como eu faço? O fermento, eu gosto de fazer assim, tá? Eu gosto de colocar o fermento na bacia e do mesmo açúcar que eu vou colocar, eu coloco, misturo uma colher bem generosa de açúcar no fermento. Aqui você vai misturando até ele derreter, tá, pessoal? Mistura bem, você vai desfazendo assim com a colher até ele derreter tudo, tá bom? Ó, pessoal, misturei só o açúcar com o fermento, ó, até ele ficar assim, tá? Depois não tem segredo, pessoal. Você já pode colocar os ovos. Aqui eu coloco os ovos. O leite que tá morninho, tá, pessoal? Morno, não é quente. É só morninho. Já ponho o açúcar. A margarina. A farinha, pessoal, é até desgrudar da mão, tá? Aqui a margarina e a pitada de sal, que é uma colherzinha de chá que eu coloquei, tá bom? Aqui eu vou misturar e vou acrescentando a farinha, pessoal. A farinha não tem uma quantidade. Eu, geralmente, quando eu vou fazer massa assim, a farinha é até desgrudar da mão. Porque às vezes você fala assim, ah, coloca uma quantidade de farinha. E às vezes você precisa mais, às vezes você precisa menos, depende do tamanho do ovo, do tamanho da sua xícara que você tá fazendo, da umidade da farinha. Então, assim, eu sempre falo até desgrudar da mão. Aqui eu misturo bem e eu acrescento uma quantidade de farinha, pessoal, já é uma quantidade grande, tá? De farinha. Já ponho uma quantidade, porque aqui eu vou sovar, vou misturar e vou sovar. Então, aqui eu acho que eu acrescentei um meio quilo já, tá? Vou misturar até ficar numa textura que dê pra sovar. Não precisa sovar muito, mas é bom dar uma sovada na massa, tá, pessoal? Ó, meio quilo não deu, tô acrescentando mais, até ficar numa textura que dê pra sovar. Bom, pessoal, ó, a massa tá bem mole assim, ó. Aqui eu vou dar uma misturada bem aqui dentro da bacia, porque agora não tem como mexer com a colher, tem que ser com a mão mesmo, tá? E aqui eu vou levar pra pedra, tá, pessoal? Levar pra pedra, eu vou deixar ela grudenta assim pra sovar. Aí eu vou sovar ela bem agora na pedra, até ela ficar bem lisinha. E vou acrescentando um pouco mais de farinha até desgrudar da mão, tá bom? Nessa textura aqui, quando ela tiver nessa textura aqui, eu já levo pra sovar na pedra, ó. Ela tá bem grudenta mesmo, tá vendo? Aí eu já trago pra cá. Põe aqui na bancada. E aqui, pessoal, eu faço assim, ó. Eu vou fazendo assim, sovando até ela ficar
mais lisinha, porque você vai sovando e ela vai ficando bem lisinha, vai ficando mais seca também, tá? Por isso que às vezes tem que sovar primeiro para depois acrescentar o resto da farinha. Por quê? Porque a massa ela vai secando um pouco, tá bom? Aí eu vou fazer isso até ela ficar uma massa lisinha. Aí vou acrescentando a farinha depois. Bom, pessoal, agora a massa já deu uma secada bem, tirou todos os carocinhos, tem que ficar lisa até não ter nenhum carocinho de farinha, tá, pessoal? Aqui eu vou colocando farinha assim por cima e vou sovando agora até ela soltar da mão. Mas você não precisa deixar uma massa seca por dentro, tá, pessoal? Quando você abre e enfiar o dedo assim, ela tá meio grudentinha por dentro, não vai ficar grudenta, molenga, mas assim, deixar ela mais umidazinha, tá bom? Aqui eu vou colocando a farinha e vou sovando até soltar das mãos e eu ver, ó, tá vendo a massa como vai ficando lisinha? Que eu sovei, como eu sovou, ela fica bem, os carocinhos sumiu tudo e vai ficando bem lisinha. E quando você sova, ela seca bem a massa e não precisa acrescentar tanta farinha no final, tá bom? A não ser até desgrudar das mãos, deixar ela mais maleável, não ficar grudando nas mãos, tá? Aqui, ó, você vai só jogando um pouquinho de farinha, joga por cima, enquanto tá grudando na mão, pra não ficar grudando, você vai jogando, polvilhando farinha por cima e por baixo, pra você ir vendo a textura, tá bom? E aqui é assim, pessoal, até coisar. Foi 1 quilo de farinha na hora que eu fiz até sovar, né? E agora, aí ficou naquela textura pra sovar 1 quilo de farinha todinha, tá, pessoal? Foi. Aí eu sovei ela meia mole, bem mole, né? Aí agora eu só venho polvilhando pra só... ó, tá vendo? Já não tá mais grudando na mão, ó. Ó, grudou um pouquinho agora, né? Mas tá quase boa já. Então, eu acho que dá pra polvilhar assim, pessoal, no máximo mais uns 200 gramas de farinha ou 100 gramas de farinha, porque ela já, ó, tá vendo? Ó? Ela já não tá grudando muito mais. Já ficou uma massa ótima. Então, eu acho que foi mais ou menos umas 100 gramas de farinha até dar o ponto. Porque se você sovar bem, ela seca. Aí, nessa hora aqui, ela já não precisa de muita farinha. É só polvilhando para não grudar na mão mesmo. Tá bom? Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês, ela já tá boa, ó. Não preciso polvilhar mais farinha. Ó, a massa. Aqui, pessoal, eu já vou polvilhar a farinha aqui na pedra e começar a fazer as bolinhas pra deixar crescer. Porque essa massa precisa deixar crescer. Então, você faz as bolinhas pequenas, porque como ela vai crescer, você tem que ter noção de quanto mais ou menos, que tamanho mais ou menos ela vai ficar depois que ela crescer. Então, se você fizer uma bolinha muito grande, ela já vai ficar depois, vai ficar muito grande. Então, como eu faço? Eu tiro aqui assim, ó. Eu tiro assim, pra não fazer um sonho grande, tá, pessoal? Agora, se você gostar grande, você faz. Aí, eu vou fazendo as bolinhas assim na mão, ó. Deixando a bolinha assim. Esse tamanho aqui, pessoal. Então, a minha medida é só isso. Pegar aqui, ó. Não encostar na palma da mão. Pegar um tanto assim. E já tirar. É como se fosse um beliscão, ó. Você tira um beliscão. Não tá grande. Você vai colocando. Aí, você polvilha a pedra bem. E vai colocando uma bolinha uma em cima da outra. Em cima da pedra. Aí, você tem que deixar crescer, pessoal. Bom, aqui geralmente uma meia hora, no máximo uns 40 minutos, aqui já fica crescida, pra mim já tá ótimo. Mas aí você tem que ver se tá frio, se tá quente. Em locais mais quentes, ela vai crescer mais rápido, tá? Em locais mais frios, ela vai dar mais uma demoradinha, mas não demora tanto, assim, mais de 1 hora pra crescer não, tá, pessoal? Agora aqui eu vou fazer as bolinhas nesse tamanho e já mostro pra vocês como vão ficar todas, tá bom? Bom, pessoal, eu polvilho assim, ó, bastante farinha, eu vou polvilhando para não deixar a pedra aparecer. Aí aqui você vai deixando as bolinhas separadas uma da outra, ó. Uns
uns 2 dedinhos eu separo uma da outra pra deixar crescer e vou colocando assim. Depois eu mostro pra vocês quantas eu vou fazer e mostro pra vocês como que eu faço pra fazer os donuts em casa, tá bom? Bom, pessoal, agora eu fiz todas as bolinhas, ó. Coloquei bastante farinha por baixo, vou deixar aqui crescer, né? Do jeito que eu fiz, tirando aquela tipo um beliscão, ó, deu as bolinhas, ficaram praticamente todas do mesmo tamanho. A diferença é mínima de tamanho aqui, tá? Então, agora eu vou cortar os donuts também. Aqui, pessoal, com o restinho da massa, eu vou abrir. Como vai deixar crescer, pessoal, não deixa a massa muito grossa, tá? Eu deixo menos que um dedo, ó. Menos que um dedo. Então, aqui eu tenho 2 cortadores, ó. Eu tenho esse, vou cortar nesse tamanho, e esse aqui, ó. Então, aqui, pessoal, ó, eu tenho esse maior, né? Vou cortar e tenho o menor. Aí, eu já deixo o menor centralizado para eu saber onde eu vou cortar certinho. Aí, porque se você deixar a massa muito grossa, como ele vai crescer, ele vai virar um negócio enorme. Então, deixa a massa mais fininha. Aqui eu corto, só tô cortando aqui para mostrar para vocês. Corto o de dentro. E aqui eu vou deixar crescer, tá vendo? Igual os outros, deixa, polvilha bastante farinha, deixa aqui, vou deixar crescer igual as bolinhas de sonho, tá bom? E assim eu vou fazendo todos, ó, aí você põe, com o outro, seja o cortador de baixo, você põe o do meio, pra você ter noção que não vai ficar nenhum lado mais fininho do que o outro, tá bom? Polvilho bastante a pedra, tem que deixar a pedra bem polvilhadinha e deixar aqui pra crescer, tá, pessoal? Então, você vai fazendo assim todos, como sobrou massa, eu não quero fazer mais sonho, vou fazer os donuts aqui, tá? Bom, pessoal, aqui eu deixei, ó, uns 30 minutos mais ou menos. Ela cresceu um pouco, eu não vou deixar ela dobrar de volume, por quê? Porque na hora que eu vou colocar pra fritar, ela vai crescer mais. Então, se você deixar ela crescer muito, vai virar um sonho enorme. Vai ficar muito grande. E pra fritar também, pessoal, o que eu faço? O óleo eu deixo numa temperatura baixa. Depois que eu deixo o óleo esquentar no fogo alto, quando eu vejo que ele já tá quentinho, passou do morno já pro quente, eu abaixo o fogo pra deixar para fritar a massa do sonho. Por que que eu não vou fazer? Pode fazer assado também, mas eu não vou fazer assado porque meus filhos gostam de frito. Então agora eu vou colocar lá, vou levar para fritar, deixar o fogo bem baixinho. Depois que o óleo aqueceu, você deixa bem baixinho, porque vai cozinhar por dentro. Se você fritar elas no fogo alto, a maioria vai ficar bem dourada por fora e vai ficar crua por dentro. Eu vou mostrar uns biscoitinhos aqui do restante da massa que eu fiz. Eu fiz o restante da massa, eu fiz esses biscoitinhos aqui, ó. Só enrolei a massa, fiz umas bolinhas aleatoriamente, não tem um formato, nada. Eu fiz, então tem que deixar nessa corzinha aqui, tá? Nessa corzinha aqui. E pra ficar nessa cor aqui, se você vai fazer em fogo alto, o que vai acontecer? Vai chegar nessa cor e por dentro vai estar cru. Então, você tem que fritar no óleo, no fogo baixo. Quanto mais baixinho, depois que o óleo esquentou, quanto mais baixinho tiver, melhor vai ser, tá bom? Então, agora eu vou mostrar pra vocês fritando, pra vocês terem noção do que eu estou falando. Bom, pessoal, eu já forrei uma travessa aqui, uma bandeja com bastante papel toalha, tá? Porque aqui eu vou fritar e depois eu coloco em cima do papel toalha para sugar o excesso de óleo. Aqui, pessoal, eu deixei o fogo aqui, o óleo tá quente, só que o fogo tá bem baixinho, tá bom? Então aqui eu vou colocando as bolotinhas dos sonhos. Vou colocar umas 5 já aqui. E ele tem que deixar, demora para fritar, tem que deixar ele assim no foguinho baixo mesmo. Porque é como eu falei, se você aumentar o fogo, ele vai acontecer. Vai ficar dourado por fora e cru
por dentro. Ó, aqui, ó, ele já tá levantando, porque ele vai ficar em cima do óleo. Aqui eu tinha desligado o fogo, o óleo não tá tão quente, então ele vai ficar em cima do óleo. Aí aqui você deixa ele dourar, pra ficar bem dourado mesmo, tá? Porque sonho não é clarinho não, tá bom, pessoal? Tem que deixar ele bem dourado mesmo. Então aqui eu tenho que deixar ele aqui no óleo quente até ele ficar dourado de um lado, aí depois ele vira do outro, tá bom? Ó, você vê que o óleo tá quente, aqui ele tá quente, mas não tá aquele quente de fritar salgadinho. Não pode ser no óleo quente para fritar salgadinho, tá bom, pessoal? Aqui ele vai crescendo um pouco mais, ele vai expandindo, ele vai ficar maior, né? Porque como o óleo tá quente e vai fermento, então ele vai crescer um pouco mais, ele vai ficar maior. Então não aumente o fogo, deixa fritar assim, tá? Até ele dourar. Depois é só virar, porque aí vai dar o tempo dele ficar cozidinho por dentro. Tá vendo? Ele subiu, porque na hora que eu coloquei ele tava mais pesado, agora já subiu, tá vendo? Tá bem em cima. Aí vai deixar ele ficar douradinho aqui, tá bom, pessoal? Já mostro a cor que é pra virar, tá? Quando chegar na cor, eu já mostro pra vocês a cor que é pra virar e na cor que tem que deixar, tá bom? Pra ele não ficar cru. Ó, pessoal, aqui, ó, já dourou de um lado, tá vendo? Ele tem que ficar bem escurinho assim, bem marronzinho mesmo, tá? Aqui eu viro, tá vendo? Viro o outro lado e deixo ficar na mesma cor. Aqui eu viro, ó, aí deixa ele ficar na mesma cor. E não é sempre no fogo baixo, não aumente o fogo de jeito nenhum. Aí quando tiver da mesma cor que tá em cima, bem moreninho assim, porque não é dourar, é deixar ele bem moreno mesmo, tá? Aí é só você tirar, coloca em cima sobre o papel toalha, pra tirar o excesso de óleo. Deixar ali, aí depois que esfriar, você recheia. Esse recheio eu vou fazer de Nutella e de doce de leite, que é o que os meus filhos gostam. Mas tem o creme suíço também, que é o creme... eu faço o creme suíço, o pessoal faz de creme de confeiteiro. Porque o creme suíço que eu faço, a diferença do creme de confeiteiro é que ele vai creme de leite e chocolate branco no meu creme, tá? Que eu faço pra colocar aqui. Eu não vou fazer esse hoje, porque eles querem de Nutella com doce de leite, tá bom? Mas o recheio pode colocar o que vocês quiserem. Bom, pessoal, ó, eu já terminei de fritar, tá? Ele fica assim, ó, você tem que deixar ele mais escurinho assim, ó. Né? Porque pra não correr o risco de ficar cru por dentro. Quanto mais ele for maior, eu não aconselho fazer um sonho muito grande. Porque quanto maior, mais tempo você tem que deixar no óleo fritando e assim no fogo bem baixinho, tá? Aqui é os donuts que eu fritei, ó. Se você deixa ele crescer demais, ele vai abrindo dos lados, tá vendo? Ele não fica tão bonitinho assim, ó. Não pode deixar ele crescer muito para não correr o risco dele abrir tudo dos lados e ficar rachadinho. Para ele ficar mais inteirinho, mais bonitinho, mais redondinho, você tem que deixar só uns 15 minutinhos crescendo e já começar a fritar ele no óleo bem baixinho também, igualzinho os sonhos. Só que ele frita um pouquinho mais rápido, tá? Ele não demora tanto para fritar igual o sonho, né? Então agora eu vou rechear, pessoal, eu vou mostrar para vocês e vou colocar a cobertura nesses donuts aqui, tá bom? Bom, pessoal, aqui, ó, eu recheei uns com doce de leite e recheei um com Nutella. Então, o que eu vou fazer para dar uma decoradinha neles, eu derreti um chocolate ao leite aqui, né? E só vou molhar uns no chocolate ao leite, virar e molhar aqui. E o outro eu vou peneirar açúcar de confeiteiro por cima. Aquele açúcar de confeiteiro bem fininho, tá bom? Então, o doce de leite eu vou peneirar açúcar de confeiteiro, já mostro pra vocês. E esse de Nutella eu vou passar só por cima, colocar só por cima o chocolate ao leite, tá bom? Já mostro pra vocês aqui. Ó, pessoal, esse com doce de leite, eu vou colocar esse açúcar de confeiteiro. E só vou pegar uma peneirinha fininha, tá? Não aquelas mais grossas. E fazer assim, ó. Aí você peneira.
Eles ficam bem bonitinhos também. Tá? Eu deixo só com açúcar de confeiteiro. O de Nutella eu vou passar o chocolate ao leite derretido, tá bom? Ó, pessoal, e os donuts eu vou pegar, só pegar e vou fazer assim, ó. Penetro no chocolate, deixa escorrer. Depois eu viro e deixar aqui secar, ó. Vou deixar eles assim, né? Porque esse daqui é mais fácil de fazer, né? Então, eu vou, ó, você pega no chocolate ao leite derretido. Tira os dois lados para não melecar muito. Dá uma batidinha, pessoal, para sair o excesso. Aí você vira, deixa secar, ó. É só virar e deixar secar. Vai ficar assim no chocolate e vai ficar uma delícia. Essa massa é muito gostosa, pessoal. Você pode até, como eu mostrei, o restinho da massa que sobrou, olha, ele fica melhor do que o bolinho de chuva. Quando você passa na canela e no açúcar. Fica muito melhor do que o bolinho de chuva. Ela é uma massa deliciosa. Se vocês fizerem, experimentar, vocês não vão se arrepender. Olha que lindo que vai ficando, ó. Aqui você pode pôr... É o que eu tô fazendo pros meus filhos, tá, pessoal? Aqui você pode pôr por cima uns confeitinhos, aqueles confeitinhos coloridos, quando você faz pra criança, que vai ficar bem bonitinho, tá bom? Bom, pessoal, o de Nutella, agora derreti o chocolate, ó. Eu fiz esse saquinho de papel manteiga, tá, pessoal? Fiz um saquinho improvisado aqui, aí eu vou cortar o biquinho e vou jogar aqui por cima de Nutella. Não corta o saquinho muito grosso não, tá, pessoal? Ó, só... Eita, só jogando assim, ó. Porque é mais fácil, porque pra a Nutella não ficar saindo de dentro do sonho. Ó, porque ele tá bem recheado. Vai colocando assim e ela vai caindo, ó, vai se espalhando, tá vendo? Vai ficando espalhadinho, ó. É um jeito fácil, você não faz aquela meleca. Ó, tá vendo? Vai descendo. Colocando em todos. Que você coloca assim, ele vai... E deixa pra rechear, pessoal, deixa esfriar bem, tá? Principalmente colocar Nutella, porque Nutella colocar nele morno, a Nutella vai derretendo. A Nutella derrete muito fácil, né? Ó, pode deixar escorrer, tá? Depois é só deixar secar. Você põe na geladeira um pouquinho, aí ele vai dar uma endurecidinha, o chocolate. Ó. Aí você deixa dar uma endurecidinha. Põe ao leite, porque ao leite, como o meio amargo, ele fica muito duro, né, pessoal? Então, o leite, ele fica mais macio, não vai ficar aquilo duro que na hora que você vai dar uma dentada, ele vai... como que fala? Vai ficar quebrando, né? Então, você faz assim. É como eu falei pra vocês, pessoal, se quiser vai fazer pra criança, se tem criança em casa, tem os confeitinhos coloridos, é só você jogar por cima, tá? Esse daqui, o de doce de leite, só coloquei o açúcar de confeiteiro, né? E esses aqui eu vou deixar aqui agora só dar uma firmadinha e já vou eu colocar na caixa para minha filha levar. Tá bom? Bom, pessoal, ó, eu fiz desse jeito. Aqui eu passei no chocolate ao leite, tá? Porque como ele é mais macio, então eu passei ao leite. Se você quiser passar no meio amargo, pode passar, só que ele fica mais durinho, né? O meio amargo. Esses aqui são de doce de leite. O recheio você põe colherada ou põe com um saquinho de confeitar, com bico, né? Do jeito que fica mais fácil para vocês. E os donuts ficaram assim, pessoal, ó. É uma delícia. Essa massa é muito gostosa, pessoal. Eu espero que vocês façam, que vocês gostem, experimentem essa receita que fica muito gostosa. Peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal. Tá? Até a próxima receita. Beijo!